Olá, tudo bem? Aqui é o Newton Trento, psicólogo da Conexão Olhos. E hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa série Educação que Liberta. Este é o nosso quarto encontro. E hoje gostaria de estar iniciando esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você ouve ou escuta o que as pessoas estão dizendo para você? Ou será que você faz essas duas coisas ao mesmo tempo? Você ouve ou escuta o que o seu filho, sua filha, seu companheiro, companheira, os familiares estão dizendo para você? Qual que é a grande diferença? Tem um pensador, Carl Rogers, um renomado pensador aí na área da psicologia humanista, que ele vem trazendo luz para essa resposta que muitas vezes fica aí um pouco nublado. Qual que é a diferença entre ouvir e escutar? E para ele isso era um tema central na terapia, atendimento com as pessoas que ele estava atendendo, com seus clientes. Então ele traz luz a essa questão. E hoje eu vou estar abordando sobre esse tema também, ok? Para Rogers, ele enfatiza que escutar vai além de apenas ouvir as palavras. Trata-se de compreender o significado emocional e as experiências do outro. Muito interessante isso. Muitas vezes, como eu já falei nos outros vídeos, no dia a dia, no piloto automático, na correria nossa, muitas vezes o filho, a filha está querendo atenção e você apenas está ouvindo. Então, qual que é a grande diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é biológico. Nós ouvimos vários ruídos, ouvimos vários sons, não precisamos dar atenção necessariamente para todos eles. Desde que você não tenha um problema auditivo, né, uma deficiência auditiva, uma dificuldade, você ouve os sons naturalmente. E aqui, claro, que nós estamos falando da parte aí sem ser extrasensoriais. E aqui nós estamos falando apenas dos 5 sentidos básicos que nós temos, né? A nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o paladar e o tato. O tato não é somente com as mãos, pode ser em contato com a pele e por aí, né? Em todas as regiões do corpo, ok? Então a grande diferença entre ouvir e escutar é que ouvir é o biológico e escutar é dar atenção para quem está conversando com a gente. A escuta é nossa competência de ouvir e interpretar o que ouvimos. Escutar é uma atitude interna, requer de mim, né, interesse no que a pessoa está falando. É uma escolha de estar ouvindo o que a pessoa tem para dizer. E Carl Rogers divide basicamente em 3 tipos de escuta. Os 3 tipos de escuta que vamos falar aqui nesse vídeo é uma escuta fechada, uma escuta científica e uma escuta empática. Então vamos começar aí pela primeira. Uma escuta fechada é quando eu já não quero ouvir o que o outro tem para dizer. Pare e analisa no seu dia a dia. Quantas vezes você realmente está aberto para ouvir algo diferente? Quando seu filho, sua filha vem fazer um pedido, né, muitas vezes de dar um passeio, de sair com alguém que você não é muito simpático a essa pessoa, você já se fecha completamente. É um mecanismo de defesa nosso. Agora, quando o seu aluno, talvez aquele aluno que você não goste tanto, vai fazer algum questionamento, muitas vezes você também se fecha. Quando vem um pedido do chefe, do gerente, de alguém do trabalho, muitas vezes nós, como mecanismo de defesa, já nos fechamos e não estamos abertos para ouvir qualquer coisa que aquela pessoa tem a dizer. Pode ser crenças diferentes da sua. E aqui, novamente, não é somente a crença religiosa, mas isso ocorre muito dentro de crenças religiosas. Se a pessoa de determinada religião vem falar sobre a forma como ela entende e compreende o seu ser superior,
se não condiz com alguns valores seus internos, você já se fecha. Né? Você, eu, é um mecanismo natural, inato do ser humano. Mas quando nós temos consciência disso, nós podemos estar mudando essa situação. Talvez você fizesse isso até hoje sem perceber, ok? Então, a escuta fechada, eu escuto a pessoa, mas o que ela diz não vai mudar nada na forma como eu penso. Eu escuto apenas para confirmar e reforçar minha própria opinião. Olha o ego aí, o nosso ego fantástico. E muitas vezes é o ego que tem essa briga, esse choque de ego. Né? O ego que fica dolorido quando pessoas falam o contrário daquilo que eu penso. E aí, voltando à escuta, eu me fecho. Eu escuto, mas permaneço fiel aos meus pensamentos. Eu escuto, mas o que eu quero mesmo é convencer o outro de que ele está errado. E confirmar que o que eu penso está certo. Então eu me fecho para o mundo do outro. Eu me fecho pela emoção do outro. Eu me fecho pela experiência que essa outra pessoa tem. E essa outra pessoa, lembrando, geralmente você vai ter dificuldades e ruídos na comunicação com as pessoas mais próximas, principalmente as pessoas que nós amamos. Muitas vezes, por uma questão social, no trabalho você aguenta a pressão, aguenta a pessoa falar um monte de asneira para você, apesar de você estar com uma escuta fechada e não estar concordando com o que ela diz, você dificilmente vai ter reações de explosões. Mas em casa, com as pessoas que você ama, é como se tivesse um contrato invisível que não existe, como se essa pessoa tivesse que suportar a sua ira, o seu rancor, a sua mágoa, e não é bem por aí. Então, quando eu digo isso, é sem julgamento, é só para estar trazendo para a nossa consciência. Na escuta fechada, eu uso o outro apenas para confirmar a minha posição. A minha verdade é o que importa do outro, tô nem aí, ok? Vê se está fazendo sentido para você. Se fizer sentido, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém, comenta, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. Aí nós vamos entrar agora no segundo tipo de escuta, o tipo de escuta científica. Quando eu estou aberto por uma escuta científica, ou seja, eu tenho interesse em alguma forma de conhecimento, ou o que aquela pessoa tem para dizer é importante para esse meu estudo, olha aí de novo, né, o nosso ego. Aquilo que é interessante para mim. Então, eu me abro para uma escuta do mundo racional da outra pessoa. Eu pergunto, eu sou curioso, me interessa os argumentos que essa pessoa tem para me dizer, os argumentos que ela explora, e aproveito para explorar isso junto com ela. E muitas vezes esse explorar junto com ela é tentando validar algo que eu penso ou que eu estou buscando. Eu analiso e respeito os argumentos dela, mesmo que seja contra as minhas próprias ideias. Quando minha atitude interna é de uma escuta científica, eu sou objetivo na ação de escutar. Então, ou seja, eu estou trabalhando conscientemente e interessado no que aquela pessoa tem para me dizer. Eu escuto ela com o objetivo, muitas vezes, de validar um pensamento meu. Mesmo que o que ela esteja dizendo seja contra a minha opinião. Então, novamente, o nosso ego moldando e tentando trazer algo para nós, né? O nosso ego, nossa personalidade, muitas vezes, em sua essência, acaba sendo egoísta quando nós não trabalhamos nisso. Pensando aqui na comunicação novamente, quando você encontra um amigo, uma amiga, alguém que você não vê há muito tempo e que você está ansioso para encontrar essa pessoa e conversar, você está aberto para ouvir o que ela tem para dizer,
Ou você está mais afim de falar da sua vida? É claro que é uma troca. Na parte científica que nós estamos falando aqui, vai um pouco além dessa troca de comunicação, de afeto, de carinho, de informações. Tem um objetivo a ser alcançado. Então, muitas vezes, você vai explorar junto com a pessoa quais são os argumentos dela, até onde que ela vai. Vamos trazer para uma questão mais próxima nossa. Seu filho, sua filha chegou com um namorado ou uma namorada, ou com um amigo, uma amiga, uma pessoa nova, que você, por algum sentido seu, ficou alerta, quer entender um pouco melhor quem que é aquela pessoa. E você vai explorar quais são os argumentos que seu filho e sua filha têm para dizer sobre aquela pessoa, e com a própria pessoa, você vai estar aberto, você vai estar ouvindo ela atentamente, e aí não é ouvir, eu falei errado aqui, é escutar, né? Porque lembra, ouvir é o ato biológico, escutar requer atenção, requer uma mudança interna. Você vai ouvir aquela pessoa cientificamente analisando todos os fatos do que ela está dizendo para você ou não. Não verbalmente, às vezes o nosso corpo fala muito mais do que as atitudes verbais, ok? Nossos comportamentos muitas vezes dizem muito mais a nosso respeito do que a nossa própria fala. Às vezes a fala não condiz com as atitudes que a pessoa tem. Na escuta científica, eu analiso e respeito os argumentos da outra pessoa. Minha busca é de aprender com essa pessoa o que ela sabe. Então eu analiso, escuto, interpreto, mesmo que seja, reforçando aqui novamente, seja contra as minhas ideias, mas eu estou querendo aprender com aquela pessoa. Então eu me abro para estar ouvindo o que ela tem para dizer, mesmo que seja completamente contra o que eu penso. Se você vai para uma aula, para uma palestra, qualquer que seja, e você já vai com sua mente fechada, né, com sua escuta fechada, somente para se defender, você não vai aprender nada com aquela pessoa, com aquele palestrante, com aquele professor, com aquela professora. Então, observa se você não fecha a sua escuta para pessoas que você não gosta. Talvez aquela pessoa que você não gosta tenha muito para estar te ensinando. Ok? Hoje, no mundo que nós vivemos, na bolha aí que a internet vai nos colocando, muitas vezes você só segue pessoas que têm aquela opinião que é de acordo com a sua. Né? Você não se abre para uma escuta científica. Calma aí. O que aquela pessoa que diz o contrário do que eu penso tem para me ensinar? Né? Então, aqui a ideia é a gente está trazendo consciência para essas formas de escuta e de como você está se comportando diante dessas situações no seu dia a dia. Na Conexão Horus, que é uma escola de autodesenvolvimento, né, de autoconhecimento, o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento parte da própria observação, da minha capacidade de observar como que eu ajo e reajo diante das situações que o mundo me apresenta. A mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ok? Vamos lá para o terceiro tipo de escuta, a escuta empática. Quando a minha atitude interna é de uma escuta empática, eu me interesso genuinamente pelo que o outro tem para dizer. Eu realmente estou disposto a escutar o que aquela pessoa tem para dizer. E começo a ter empatia. Empatia é uma palavra hoje em dia muito usada, mas muitas vezes vai falar assim, a empatia é a capacidade de me colocar no lugar da outra pessoa. Ok, né? Não tá errado. Mas vamos aprofundar um pouco mais nisso. Empatia talvez seja eu me colocar no lugar do outro, mas com os valores que aquela pessoa tem, não com os meus. Quando eu me coloco no lugar do outro,
com os meus valores, é apenas julgamento. Eu gosto de dar um exemplo quando eu falo de empatia. Uma vez nós temos alguns bichinhos aqui e uma cachorrinha estava doentinha, nós fomos levar no veterinário. E minha esposa com meu filho estava no banco de trás do carro, eu peguei a pista com os dois vidros abertos e o vento estava incomodando ela. Ela não gosta do vento direto, e como estava forte o vento ali, porque eu estava indo rápido, muito forte, e ela comentou, né, sobre empatia zero e tal, e explicando para o meu filho o que era empatia. E aí eu aproveitei esse momento para dar um exemplo na prática ali para ele. Porque se fosse no meu caso, ela estivesse dirigindo, eu e o meu filho e a cachorrinha no banco de trás, nós adoramos vento na cara, não ia incomodar em nada. Então não é somente a questão de estar no lugar do outro, é estar no lugar do outro, mas principalmente com os valores do outro. O que é valores? São coisas que são importantes para mim. Então, na escuta empática, eu me interesso pela experiência e pelos sentimentos do outro. A escuta empática me faz compreender mais profundamente a outra pessoa. Eu busco a conexão com a razão e com as emoções, né, com o coração desta pessoa. Olha que diferente da comunicação científica, que é somente a parte racional. A parte sentimental, muito pouco. Né? É uma análise mais fria, uma análise racional. Na escuta empática, essa conexão verbal, corporal, sentimental, ok? Na escuta empática, eu me coloco ao lado dessa pessoa para compreender melhor o ponto de vista dela, as emoções, os sentimentos. E isso não quer dizer que eu concorde com tudo que a pessoa faz, mas eu me abro para estar ouvindo e estar, no mínimo, tentando compreender como que é para ela a visão do mundo que ela tem, dos sentimentos e das emoções que ela sente em determinadas situações. Dessa forma, quer dizer que eu reconheço o direito que ela tem de pensar como ela pensa e de ser como ela é. Olha que fantástico. Então, assim, uma explanada rápida sobre esses temas, sobre a forma de escutas. Terminando esse vídeo, faça uma breve reflexão. Como que você anda no seu dia a dia? Quando que é interessante para você uma escuta empática? Quando que é interessante para você uma escuta aberta, científica? E quando é interessante uma escuta fechada? Mais importante ainda, observe se você não está apenas no piloto automático, seguindo apenas um tipo de escuta. Agora que você já sabe a grande diferença entre ouvir e escutar. E agora que nós explanamos aqui um pouco sobre os tipos de escuta, traz para sua consciência, para o seu dia a dia, você com seu filho, você com a sua filha, com seu aluno, com seu companheiro, companheira, enfim, com as pessoas que você convive no dia a dia, no trabalho, na sua própria comunicação, na sua comunicação interna. Será que você não está aberto para ouvir outras coisas ou outras partes de você mesmo, que talvez tenha algo muito fantástico para dizer e você se fecha, muitas vezes, para suas emoções, para os seus sentimentos, para pensamentos um pouco diferentes daquilo que você pensa? E quando eu estou falando isso, é você com você mesmo, não é você contra o mundo, ou você contra o chefe. Não é nesse sentido. Você com você mesmo. Traz para sua consciência quais pensamentos você não se permite escutar, que você se fecha. Quais pensamentos você ouve, os seus próprios pensamentos, ok? Você ouve com uma forma científica. E quais pensamentos você é empático com você mesmo? Nossa, meio estranho, né? Ser empático comigo mesmo, mas é. Comece a observar que tem partes suas que às vezes você não quer ver.
E talvez ali resida um grande tesouro, um tesouro interno, que talvez você se liberte de amarras e de pensamentos e sentimentos que talvez você não soubesse sobre você mesmo. Tem um outro grande pensador, um antropólogo, que ele tem uma frase, vou lembrar o nome dele aqui já, mas a frase diz o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar, guarde o seu maior tesouro. O pensador é Joseph Campbell. Olha que interessante. A caverna que você tem medo de entrar, guarde o seu maior tesouro. Qual sentimento, qual pensamento que você não está querendo escutar? Às vezes você até ouve o ruído dele lá dentro de você, mas você não está aberto para estar escutando. Ok? Deixa nos comentários se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe, comente. Dê um joinha, é muito importante e ajuda muito a gente, além de motivar, né? Tá gravando mais vídeos e tudo mais, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!